vai de fato entrar no passo a passo da degustação, nas 3 etapas de análise visual, olfativa e gustativa, mas só para você relembrar toda a preparação que você precisa fazer, o seu ambiente, todos os detalhes de como você tem um ritual de degustação correto para você aproveitar esse momento ao máximo, volta lá no módulo 1, na aula 2 e assiste que eu dei todas as instruções de como se preparar e preparar o seu ambiente para uma boa degustação. Bom, uma degustação começa pelo nosso visual e aí a gente precisa, obviamente, de alguns aparatos para essa etapa. Obviamente, primeiro, uma taça transparente, de preferência de cristal, então já falei sobre taças aqui, então volta lá na aula de taças que eu falo sobre material, falo sobre modelos de taça. Então você precisa de uma taça transparente, de preferência de cristal, que se você assistiu a aula, você sabe por quê. E um fundo branco. Então vocês estão vendo que aqui a minha mesa ela é clara, mas ela não é branca. Então eu preciso de um fundo branco. Por isso que eu deixei disponibilizado para vocês o jogo americano. Vocês podem baixar, imprimir quanto vocês quiserem. Às vezes, quando eu não tô tão formal, quando eu não quero estudar tão formal assim, eu pego, às vezes, um guardanapo de casa e abro ele para eu conseguir fazer a visualização. Então, como que você vai fazer a visualização? Primeiro, você pode olhar o seu vinho dessa maneira, na taça, mas aqui você vai ter uma visualização muito limitada, principalmente quando eu estiver falando de vinhos tintos, que eu preciso avaliar a cor exata dele. Então, se vocês olharem a ficha de degustação, tem aqui para você colocar se ele é a cor púrpura, rubi ou granada. Então, se eu olho assim, às vezes aqui tá muito concentrado, vai ser difícil. Então, o ideal, o certo, o correto, é a gente debruçar a taça a mais ou menos 45 graus e não olhar ela daqui, eu preciso olhar ela de cima. Então, debrucei a taça a 45 graus numa superfície branca e vou avaliar a cor, vou colocar minha mão embaixo para saber se tá mais translúcido, se tá mais opaco. Então, vou avaliando tudo isso. Aqui na taça eu tenho um vinho espumante, então por isso que vocês estão vendo que ele tá com essas borbulhas. Então, quando eu estiver avaliando um vinho espumante, então eu preciso também avaliar as borbulhas dele, tanto que tem uma ficha especial para vinhos tranquilos e uma só para vinhos espumantes. Então, é assim que eu faço a avaliação da cor do meu vinho. Quando eu debruço essa taça, o que eu tenho que ver, né? Quais são as características que eu tenho que prestar atenção? Então, primeiro eu vou definir se esse vinho é branco, tinto ou rosé. Parece óbvio, mas é a partir daí que eu vou definir quais são as cores desse vinho, se ele tem uma cor mais clara ou se ele tem uma cor mais escura. Lembrando que não é uma regra exata, mas é uma grande pista do que a gente tem na taça. Quanto mais claro seja o vinho, então, por exemplo, se ele for branco, se ele tiver uma cor mais limão, né, meio esverdeado, então ele vai ser mais leve. Se ele tiver uma cor mais dourada, provavelmente ele seja mais encorpado. Assim funciona com o vinho tinto e o vinho rosé. Quanto mais claros, mais leves eles tendem a ser. E quanto mais escuros, mais encorpado eles podem ser. De novo, não é uma ciência exata, porque a gente tem muitas coisas que vão influenciar nesse processo de vinificação que podem deixar um vinho mais claro ou mais escuro, mas é uma grande pista sobre o corpo desse vinho. Então, olha, só vendo, a gente já tem aí uma pista sobre esse vinho, analisando a cor dele. Depois a gente vai analisar se esse vinho é tranquilo ou espumante, então se ele tem bolha, se ele não tem. Às vezes a gente tá fazendo uma degustação às cegas, não dá pra saber. Não é sempre que você vai saber qual é o vinho que tá na sua taça. Então você precisa avaliar se esse vinho é tranquilo, se ele é espumante, se ele é um vinho licoroso, como que a gente vai identificar? Se ele é meio viscoso. Então, por exemplo, se você for girar um vinho do Porto, se você for olhar um vinho do Porto na sua taça, você vai perceber que ele é mais viscoso pelo açúcar e pela quantidade de álcool. E por último, a avaliação que eu acho mais legal, e agora eu vou cometer um pequeno crime com esse vinho espumante, que eu vou ter que girar a taça. Não façam isso com o vinho espumante de vocês. Vinho espumante, a graça dele são as borbulhas, por isso que a gente não gira a taça, tá? Mas em nome da educação.
Então você vai girar o seu vinho na taça para conseguir avaliar as lágrimas desse vinho. Então, na hora que você girar, as lágrimas vão começar a escorrer pela parede da taça e aí você vai considerar, se esse vinho tiver muitas lágrimas, provavelmente ele é um vinho mais alcoólico. Se ele tiver menos lágrimas, pouquíssimas lágrimas, ele vai ser um vinho menos alcoólico. Por quê? Porque as lágrimas nada menos que o álcool tentando evaporar. O álcool tem o corpo mais leve que o da água, então ele evapora com mais facilidade. Só que ele não consegue sair evaporando assim, então ele usa a parede da taça como um caminho de evaporação. Só que a gravidade é mais pesada, a gravidade empurra ele para baixo, então por isso que se formam as lágrimas. Nada mais é que o álcool tentando evaporar, usando a parede da taça e a gravidade empurrando ele de volta, o que formam as lágrimas do vinho. Bom, de análise visual é isso, eu fico aqui e te espero lá na próxima aula.